Graças, pais e irmãos, estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para ministrar a lição 4 do Discipulado 3. Discipulado 3, lição número 4. O título desta lição é o processo da criação. Vamos primeiramente orar, pedir a Deus que venha falar conosco. Depois, então, responderemos a uma questão que foi feita por um irmão e, posteriormente, levaremos a lição em frente. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos no teu nome para tratar dos assuntos do teu reino, Senhor. Fala, meu Pai, ao coração do teu povo. Abre nossa mente para entendermos a tua verdade e abre também nosso coração, nosso espírito para acatar essa verdade e praticá-la. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. O título da lição é o processo da criação, mas nós vamos responder a pergunta feita pelo irmão a respeito da aula anterior. Queremos dizer que as perguntas que nós responderemos, elas devem dizer respeito às lições que aqui são ministradas e não outros assuntos. Se os irmãos, porventura, se interessarem em fazer perguntas a respeito de outros assuntos, teremos o maior prazer de termos mais um vídeo na semana, mas exclusivamente para essa finalidade. A pergunta que me foi feita com respeito à lição anterior era no sentido de que o Senhor Jesus Cristo foi a exata expressão do ser do Pai. E é verdade. E que Adão, por que razão Adão não teria sido a exata expressão do Pai? É um engano de avaliação de quem perguntou. Adão foi feito de forma perfeita. Ele era a exata expressão do Pai. Até o momento em que ele caiu. Até a queda, Adão expressou a Deus como Deus queria ser expressado aqui na terra. Aliás, Deus nunca se deixou ficar sem expressão. As expressões perfeitas foram Adão até a queda e o Senhor Jesus Cristo. Mas depois disto, Deus não se deixou ficar sem expressão. Então, todas as gerações, Deus sempre teve quem o expressasse, embora não da forma exata como o Senhor Jesus Cristo. Adão até a queda não, foi de forma perfeita como Jesus, só depois da queda que não. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus veio, foi a expressão exata do ser de Deus, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, e agora, Deus ficou sem expressão? Não, Ele mandou, o Senhor Jesus mandou o Espírito Santo, que veio habitar naquele que crê no Senhor Jesus, para que esses sejam agora a expressão de Deus. Então, nós, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que verdadeiramente temos a vida eterna, esses são expressão de Deus, embora não tão exatas como o Senhor Jesus. Muito bem, respondida a questão, vamos então para a nossa lição número 4, o processo da criação. Vamos falar primeiramente sobre fé natural e fé sobrenatural. O poder utilizado por Deus para criar tudo, conforme ensinado na lição número 2, é a fé. Uma vez que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o Senhor também dotou o homem com o mesmo poder criador da fé. Fomos feitos assim.
Observe que até a vida de uma comunidade não cristã, é impossível viver ali sem fé. Por exemplo, como alguém tomaria um ônibus, se não tivesse fé de que esse ônibus chegaria ao destino que você espera chegar? Se você, porventura, cresce que esse ônibus seria assaltado, você não entraria no ônibus. Você entrou porque você acreditou, você teve fé de que ele chegaria ao final. Então essa fé é uma fé natural que todo ser humano possui. A fé natural. A fé natural é limitada pelo potencial que cada um acha que tem. Todos acham que tem um determinado potencial, uma determinada capacidade para fazer alguma coisa. E como as pessoas supõem que essa capacidade que cada um tem é limitada, então essa fé, a fé nesse potencial, é uma fé falha. E acaba fracassando nos momentos mais necessários. Quando se procura por ela, não se encontra essa fé nos momentos mais agudos da vida. Por exemplo, uma pessoa necessita, vamos aqui para algo comum. Uma pessoa necessita de uma casa para morar. Essa pessoa pensa assim: eu não posso comprar essa casa porque eu não tenho dinheiro suficiente. E nem tenho como ganhá-lo, não vejo como ganhar dinheiro. Então você percebeu a limitação da fé dessa pessoa? Essa pessoa não está crendo. Essa pessoa tem fé apenas naquilo que ela acha que pode fazer. E por isso, enquanto essa pessoa se enxergar sem a possibilidade de conseguir dinheiro, ela não conseguirá ter sua casa. E quem foi o responsável por isso? A pessoa que limitou sua fé. Portanto, essa fé é a fé natural. Essa fé é uma fé limitante e destrutiva, porque destrói a possibilidade das pessoas terem aquilo com que sonham. Essa pessoa que queria uma casa e como não conseguiu crer nessa possibilidade, porque depositava sua confiança apenas no dinheiro do bolso, essa fé acabou destruindo a possibilidade dessa pessoa ter uma casa. O livro de Gênesis, no entanto, nos ensina uma fé sem limites. E uma fé que dá vida. Que é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela é embasada não no nosso potencial, naquilo que achamos que é o nosso potencial, mas é embasada na palavra de Deus. A fé sobrenatural, ela nos é dada quando recebemos a Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. Isto é, quando nós nos alinhamos com Deus no propósito de Deus. Que propósito de Deus? Já falamos sobre isso. Aliás, na lição número 1, o propósito de sermos semelhantes a Jesus no caráter, por meio de ouvir, estudar, meditar na palavra de Deus e orar com todo empenho e dedicação diariamente. E o propósito de trazer todos os demais homens a essa mesma semelhança por meio de interceder pelas pessoas, pelos perdidos, evangelizar os perdidos, discipular os perdidos, promover cobertura, discipular já os salvos, né? Evangelizar os perdidos, depois os que são ganhos, discipular, depois promover cobertura espiritual aos discípulos
e, finalmente, custear essa obra, que custa dinheiro, custear com nossos dízimos e nossas ofertas. Então, este é o propósito de Deus para nossas vidas. Sermos semelhantes a Jesus no caráter e trazer todos os demais homens a essa mesma semelhança. Por isso, quando você está recebendo a Jesus como Salvador e Senhor, você se alistou no exército de Deus para conquistar o propósito de Deus e recuperar os homens e a terra para o Senhor. Amados irmãos, quando você entra na guerra de ganhar o caráter de Cristo e constituir nações espirituais para Ele, com as pessoas que você ganhou e discipulou, você se alinha com Deus, porque você se alinhou com o propósito que Deus tem para a sua vida. Pois é justamente para esse propósito de Deus que o Senhor dá a você a fé sobrenatural. Porque é simplesmente impossível ao homem ganhar caráter semelhante ao de Jesus e trazer os demais homens a essa semelhança, constituindo com esses homens nações espirituais. É impossível. E isso só se torna possível por meio da fé sobrenatural. E a fé sobrenatural já diz que Deus deu nações espirituais para cada um de nós. Mas é preciso que entendamos que Deus repartiu uma medida de fé para cada filho que se alinha com o propósito de Deus. Isso é o que diz Romanos 12:3, uma medida de fé já é distribuída, porém essa fé, ela precisa crescer e se fortalecer. Porque os embates da vida são tão graves para que nós alcancemos o propósito de Deus, que nós então precisamos que a nossa fé seja fortalecida, plenamente desenvolvida e fortalecida. E é importante entender que a fé vem para cada área específica da nossa vida. Você tem, todos nós seres humanos temos, 8 áreas na vida. Área fisiológica, a que trata de saúde, trata do corpo. Área intelectual, área sentimental, familiar, social, financeira, profissional e espiritual. 7 áreas. Fisiológica, intelectual, sentimental, familiar, social, financeira, profissional e espiritual. Para cada uma dessas áreas da vida, você tem um nível de fé. É por isso que você é desenvolvido em fé, você que é crente em Cristo Jesus, é desenvolvido em fé em uma certa área e outra, você não é tão desenvolvido nessa outra área. Você pode crer que tem uma saúde de aço e essa saúde se manifesta no seu corpo, mas você crê que é um fracasso nas finanças e assim as finanças fracassadas surgem nas suas circunstâncias. É a somatória da fé em cada área da vida, da sua vida, que resulta no que nós chamamos de mentalidade. Então, a sua mentalidade é a somatória dos níveis de fé nas diversas áreas da sua vida. A mentalidade é a somatória desses diversos níveis de fé. É você quem deve procurar mudar de mentalidade com base na palavra de Deus.
Aquele que crê que é doentio, aquele que tem apresentado um corpo doentio, deve crer que Jesus já levou sobre ele na cruz todas as suas dores, enfermidades e doenças, porque é assim que o Senhor Jesus fala, assim que fala o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 17. Aquele que não se acha inteligente deve crer que Jesus já se fez sabedoria por ele, conforme diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30. Irmão, essa é a nossa guerra. E Paulo chamou para essa guerra, na carta a Timóteo, de um bom combate. Justamente porque essa luta, nós já entramos nela como vencedores. Essa luta já foi vencida pelo Senhor Jesus na cruz para nós. No entanto, é preciso mudar de mentalidade. A luta é para mudar de mentalidade a fim de conquistar vitória nas diversas áreas da vida, o que nos levará a atingir o propósito de Deus. Quando o Senhor Jesus nos diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, aliás, ele começou o seu ministério dizendo isso, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando ele está dizendo isso, ele está falando para nós, muda de mentalidade para que você dê um passo para dentro do reino da abundância de Deus. Vamos então ver, já que precisamos tanto da fé e precisamos desenvolver e fortalecer a fé, vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Primeiro, conforme já foi dito, ouça, estude e medite na palavra de Deus diariamente com todo o empenho. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação e a pregação, o ouvir, vem pela palavra de Cristo. Daí a necessidade de ouvir, estudar e meditar na palavra diariamente com empenho. Segundo, deseje ardentemente aquilo que você quer. Porque o desejo ardente do justo, Deus o cumpre. Provérbios capítulo 10, versículo 24, na parte B, diz exatamente isso. O anelo do justo, Deus o cumpre. Anelo é desejo ardente. Terceiro item para você desenvolver e fortalecer sua fé. Use seus sentimentos. Porque os sentimentos são instrumento para fortalecimento da fé. Em Miqueias, preste atenção, aqui no livro do profeta Miqueias, no capítulo 2 do livro do profeta Miqueias, no versículo 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está nas suas mãos. É que a pessoa fica maquinando o mal. Passa a noite com a sua cabeça ali no travesseiro, maquinando o mal contra os outros. Ele vai se enchendo de sentimentos negativos, sentimentos de ódio, sentimentos de raiva. O sentimento vai fortalecendo a sua fé, e então, quando chega de manhã, ele já está pronto. O sentimento já fortaleceu aquela fé de fazer o mal e ele vai praticar o mal. Então, o terceiro item para desenvolver e fortalecer a fé, use os seus sentimentos, porque os sentimentos são um instrumento de fortalecimento da fé. Quarto, dê glória a Deus antecipadamente. Sem dúvida, isso é uma forma
de colocar o sentimento em ação. Mas é tão especial isso que eu destaquei como quarto item: dê glória a Deus antecipadamente, porque assim procedeu o nosso pai Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 20, diz que Abraão já tinha o seu corpo amortecido, devido aos seus 100 anos de idade, sua esposa com 90 anos de idade. Para eles seria impossível, segundo os olhos humanos, ter um filho, mas ele fortaleceu a sua fé, de Romanos 4:20, dando glória a Deus. Então, dê glória a Deus antecipadamente. Você dá glória a Deus por meio de dedicar a Deus aquilo que você deseja obter. Vamos ver como é que você vai dar glória a Deus. Você quer algo? Então dedique esse algo para Deus, para que ele seja usado por você, mas que traga benefícios também ao Senhor. Por isso está dito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então você dá glória a Deus por meio de dedicar a Deus aquilo que você deseja obter. Uma segunda maneira, por meio de testemunhar a outros a respeito da bênção que Deus deu a você. Quando você testemunha a outros, você está fortalecendo a sua fé. Por meio de manifestar a Deus a sua alegria, é uma outra maneira de dar glória a Deus. Você manifesta ao Senhor a sua alegria, começa a cantar louvores a Ele. Também por meio de manifestar com suas palavras gratidão a Deus, com cânticos e com ações de graças. Ações de graças, ofertas. Manifeste sua gratidão. Então, assim você está dando glória a Deus antecipadamente. É por isso que muita gente faz ofertas para apressar a bênção. Não é que Deus vai fazer um negócio com a pessoa, é dinheirista. Não, não é isso. É que aquela oferta desenvolve a sua fé. É para você e não para Deus. Um quinto item para você desenvolver e fortalecer a sua fé é a oração. Ore. Ore. E você vai fortalecer a fé. Há uma situação vivida pelo Senhor Jesus e pelos seus discípulos, descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 17, dos versículos 14 a 21. O Senhor Jesus e 3 de seus discípulos tinham descido do Monte da Transfiguração. E ao chegar ao sopé do monte, ali estavam os demais discípulos batalhando para expulsar o demônio e não conseguiam. O pai daquele menino procurou o Senhor e disse: olha, eu trouxe aqui meu filho para ser libertado de demônios pelos teus discípulos e não puderam fazer. E os discípulos chegaram com o Senhor: Senhor, por que nós não podemos fazer isso? Jesus disse para ele: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: transporta-te daqui para acolá, e assim será. Você diria a esses demônios: saiam, e eles sairiam, porque é pela fé que eles iriam sair. Mas Jesus fez um alerta: porém, esta casta, porém, só sai com oração e jejum. Ou seja, não seria então pela fé? Seria com oração e jejum? Não, o que o Senhor Jesus estava dizendo é: você precisa de oração e jejum para poder fortalecer a fé. Essa casta requer muita fé. Então você precisa orar e jejuar, que isso ajuda no fortalecimento e desenvolvimento da sua fé. Daí que o quinto item para desenvolver e fortalecer a fé é a oração, e o sexto é o jejum. Sétimo item. São 7 os itens. Peça no nome de Jesus. Pedir no nome de Jesus
não é simplesmente pronunciar essa palavra. Senhor, eu peço no teu santo nome. Não, não, não. Pedir em nome de Jesus é para que o Senhor Jesus seja beneficiado com aquele pedido juntamente com você. Ele nos dá uma procuração para usarmos o nome dele. E essa procuração que nos é dada é para que operemos no nome do Senhor. O nome do Senhor é como uma procuração para nós. Mas, quando você dá uma procuração para alguém operar no seu nome, é para você ser beneficiado. Você vai pagar aquela pessoa, mas ele vai agir no seu nome para você. Pois assim é com o Senhor Jesus. Devemos pedir aquilo que queremos para usufruir juntamente com ele. E isso é pedir no nome de Jesus. Então, ao fortalecer a sua fé e ao aplicar a sua fé, você fortalece, desenvolve, aplica a sua fé, o Espírito Santo fabrica, então, por meio dessa fé, a bênção no seu interior, no seu espírito. Aí está tudo resolvido? Não. A bênção foi fabricada no seu espírito, mas ela precisa vir para o seu exterior, precisa vir para as suas circunstâncias. Aliás, amado irmão, quem sabe você já não está carregado de bênçãos que estão aí no seu interior, mas que essas bênçãos estão necessitando de que você as traga para o seu exterior, para as suas circunstâncias. E como é que você vai trazer a bênção? Do interior, do seu interior para o seu exterior. O que é que você deve fazer? Você precisa usar sua fala. Sua fala. Por quê? Porque a fala é o conduto do Espírito que traz a bênção que foi criada no seu interior, no seu espírito, para as suas circunstâncias. Para as suas circunstâncias terrenas. Você cria a bênção no seu espírito e a sua fala traz para fora de você. Você pode ver que sem que Deus dissesse haja luz, nada aconteceu, embora o Senhor estivesse ali com toda a sua fé. A bênção estava dentro de Deus, mas só veio para fora quando Deus falou. De modo que você precisa declarar sua bênção e falar sobre ela no seu dia a dia. Fale para você mesmo. Fale como se ela já tivesse sido feita. Porque, na verdade, ela já foi feita. Quando você crê, a bênção já está feita. Está pronta dentro de você. Então comece a declarar: obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor já me deu. Minha bênção está chegando. Estou feliz porque a minha bênção logo, logo estará nas minhas mãos. Vem bênção em nome de Jesus. Determine, declare. Há algo importante a esclarecer com respeito à fala. Você pode pedir a Deus, sem problema. A palavra de Deus diz: nada tendes porque não pedis. É importante pedir. Você pode suplicar, mas se lembre, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, portanto, você funciona como Deus funciona. O que eu estou dizendo a você? Como foi que Deus usou a fala? Ele não pediu, ele não suplicou, ele determinou. Portanto, eu e você devemos determinar, devemos dar ordem às coisas para virem à existência. Algumas pessoas estão criticando, têm criticado por aí esse ensinamento, dizendo que estão evangélicos querendo dar ordem a Deus. Nós não somos birutas, nós não somos loucos, nós não damos ordens a Deus, nós damos ordens
no nome de Deus, as coisas. Damos ordem às coisas. Romanos 4, 17 diz que Deus chama à existência coisas que não existem. Evidentemente, ele chama dando ordem às coisas, conforme ele fez em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz. Portanto, eu e você, firmados na fé, também devemos determinar as coisas a virem para as nossas circunstâncias terrenas. E dependendo da nossa fé, assim acontecerá. Muito bem. A coisa foi feita no nosso interior, declaramos a bênção, mas ainda falta algo. Precisamos receber a bênção. Você recebe as bênçãos por meio das suas ações. As suas ações não são para fazer ou para fabricar a bênção, são para recebê-la. Exemplo, você está orando ao Senhor, está procurando ganhar fé para ter um carro, para adquirir o seu carro. Qual é a sua atitude para receber? Aprenda a dirigir antecipadamente. Vá logo aprendendo a dirigir. Assim você estará agindo em fé para receber a sua bênção. O que estiver dentro das suas possibilidades para fazer, a fim de receber as bênçãos de Deus, faça, porque essa é a forma de receber. Faça. Agora sim. Agora, depois daqueles 7 itens de fortalecimento, de desenvolvimento e fortalecimento da fé, então você fala e depois de falar, você então age para receber. Agora sim, agora está tudo dominado. A bênção está disponível a você. Aleluia. Você percebe que não foi apenas a fé que trabalhou. A fé é o grande poder, mas você precisou também das atitudes da sua alma. A fé veio do Espírito. Você precisou das atitudes da sua alma, aqueles 7 itens, e precisou também do seu corpo, o falar e o agir. Então veja, desta maneira você cria as coisas que você quer criar e destrói as coisas ruins, os males que vêm contra você. Esse é o processo criativo. Fique com Deus, que Deus o abençoe e a glória do Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém.